Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, boas-vindas a mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. O nosso podcast, ele traz pessoas do TDC, coordenadores, palestrantes, para expandir assuntos e tratar daquilo que vai fazer a diferença na sua carreira. E hoje eu estou aqui com ele, que é especialista em RH, o mineiro JP Coutinho. Boas-vindas, JP. Obrigado, Júlio. Obrigado. Obrigado pelo convite. Feliz em estar aqui nesse podcast, que é um sucesso. Vamos conversar um pouquinho aí sobre pessoas e todas as suas derivações. Maravilha. E você já viu aí a animação do JP, porque o JP, ele é coordenador, palestrante, ele criou trilhas no TDC, né? Mas eu tenho uma coisa que é uma dúvida muito antiga minha. Como é que você conheceu o TDC, JP? Júlio, vem da minha história de transição de carreira, na verdade, né? Eu sempre fui de RH, então sempre trabalhei com RH, mesmo a minha formação não sendo a formação de graduação sendo RH, eu fiz comunicação social. Você é do meu time. Trabalhei um tempinho num departamento de marketing. E quando eu estava nessa empresa, né, do marketing, eu fui participar de um treinamento e falei, poxa, acho que é isso que eu quero fazer. E existia um departamento de treinamento, foi para lá que eu fui, então foi aonde eu conheci RH, todos os temas de RH. Mudei de empresa e na empresa que eu estava, que era o Magalu começou a transformação digital. Começou todo esse movimento de transformação que o Magalu vivenciou e que a gente percebeu, né, de sair de uma loja física para uma loja digital. E uma das primeiras coisas que o Magalu fez foi criar um laboratório de inovação, que é o Luiza Labs, né, que é bem conhecido. E no Luiza Labs, usou-se muito dos métodos ágeis, do mindset ágil, a agilidade como um todo para fazer a gestão dos projetos, né, a construção dos softwares e das novas ferramentas. E quando eu fui conhecer o Luiza Labs, eu fiquei muito provocado de como é que ia ser o desenvolvimento daquelas pessoas que trabalhavam ali. Porque é a moçada de tecnologia que estava chegando e que tinha uma outra pegada da gestão de projetos tradicional. E eu fiquei muito mexido, porque não era a forma como eu fazia, por exemplo, o desenvolvimento de lideranças da logística, do centro de distribuição, que era aquele treinamento formal, né, de um outro jeito de fazer. E o profissional de RH que cuidava ali do laboratório começou a me perguntar assim, JP, você conhece Learning 3.0? Você já ouviu falar de agilidade? E eu não conhecia nada daquilo. E quando eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, eu pensei, poxa, tem tudo a ver com RH. E aí foi nessas descobertas de agilidade que eu conheci o TDC. E a gente está aqui em Porto Alegre, né? A edição de Porto Alegre foi a minha primeira edição no TDC. Olha só, isso eu não sabia. Eu submeti uma palestra, eu via todo o movimento, na verdade, das pessoas, né? Porque eu comecei a ter contato, fui fazer algumas formações, então comecei a ter contato com agilistas, com pessoas de TI, e eu sabia que elas palestravam nos eventos. E eu falei, olha que legal, também quero. E descobri que no evento tinha uma trilha de liderança, e eu era de RH. Eu falei, olha, eu acho que é uma trilha que eu posso participar, que eu posso estar. Submeti uma palestra e a minha palestra foi aprovada. Júlio, eu lembro como se fosse hoje. Como desenvolver autogestão de carreira. Como é que você faz a sua autogestão de carreira sem depender que o seu líder faça ou que a sua empresa faça? Fiz aqui em Porto Alegre, eu lembro que foi um sucesso, assim, tinha muita gente assistindo, que me surpreendeu, e depois as pessoas vieram muito falar comigo. E foi aí que eu percebi que, as pessoas de TI, esses profissionais que estão aqui, que fazem parte do nosso ecossistema, têm sede desses temas de pessoas. Demandam o meu conhecimento. Demandam o meu conhecimento. E aí foi essa primeira palestra. De lá, se eu não me engano, isso 2017 ou 2018, a próxima talvez tenha sido São Paulo, porque eu não fui em Floripa. A Floripa eu fui pós-pandemia. E aí em São Paulo, eu não sei se eu coordenei, mas eu entrei em transformação digital, que eu acho que foi a minha primeira coordenação. E de lá para cá as coisas foram acontecendo. Aí, como você falou,
eu estava até contando pro pessoal aqui hoje, eu fui o primeiro palestrante da trilha de carreiras. Olha Quando só. criou aqui, que a também trilha. foi aqui em Porto Alegre. Sim. Uma trilha nova que ninguém conhecia, tava eu e os coordenadores na sala. Eu palestrei para os coordenadores. E as coisas começam assim, Júlio. Exato, tem que ter essa resiliência, né? E hoje a trilha é um sucesso, é uma das trilhas que mais tem submissão, que todo mundo quer palestrar e todo mundo está assistindo. Então, sempre esses começos, né? E em 2019, a Yara me provocou. Quem sabe a gente faz uma trilha para o RH? E aí eu falei... Preciso formatar, então, uma Eu falei, acho que não. Porque me deu um medinho, assim. Tipo, eu estava numa zona de conforto, que era pessoas de TI, eu palestrando em TI, coordenando TI, tá tudo bem. Tudo bem. Liderança, né? Trilhas que já estavam consolidadas. E aí ela falou, não, eu acho que a gente precisa fazer uma trilha para RH. E a gente apostou e foi um sucesso. Então tem várias historinhas aí, mas comecei como, acho que todo mundo, acho que diferente de todo mundo, porque eu não tinha assistido ainda, não fui participante só de assistir. Não, tem gente que faz vários caminhos, isso. Mas o meu foi palestrando. E sem ninguém me conhecer, você fala assim, tem um coordenador que eu conheço. Não, você foi uma submeteu. submissão e as coisas aconteceram. Que legal. E você falou sobre começos, eu achei muito interessante essa parte do começo da sua carreira na transição do RH para a tecnologia, o RH em tecnologia, mais especificamente, né? Que você pegou uma empresa que estava se transformando. Então, você participou desse processo. O que é muito comum no mercado hoje, eu enxergo, você vai implementar, até talvez algumas pessoas digam que isso nem é possível, mas implementar agilidade num time que já tá, digamos assim, tentando e vai lá. Você participou de um processo. Você acha que isso te ajudou, te atrapalhou nesse processo? O fato de que estava todo mundo indo na mesma direção? Você aprendendo, eles aprendendo? Eu acho que é um facilitador, assim. Lá no Magalu, especificamente, eu conhecia a agilidade, né? Os times lá vivenciavam agilidade nos projetos, usando os frameworks, usando o mindset. Tinham pessoas muito experientes de outros lugares capitaneando isso, né? Sim. Então, eu não vivi a fundo a agilidade. Eu comecei a viver quando eu saí do mundo corporativo. Porque aí eu acabei saindo do mundo corporativo em 2016. E eu sempre conto nas minhas palestras de carreira, de histórias de protagonismo, que... Sabe quando você tem aquela chama dentro de você? Quero empreender, mas aí eu tenho a vontade, a segurança do CLT, que medinho. O salário tá ali, o seu VA, seu VR, seu plano de saúde, e a gente que empreende, é você que paga tudo isso, né? Então eu tinha sempre essa vontade e não tinha coragem. E aí uma hora que o Magalu passou por uma reestruturação, eu também pedi para sair, e eu acho que é a hora que a vida fala assim, você quer tanto? Então vai. E aí, quando eu migrei para esse mundo de carreira solo, né, vida solo, eu comecei a me aprofundar, estudar mais, e aí fui trabalhando em projetos em alguns clientes para vivenciar isso. E aí eu acho que nesses projetos, de fato, a gente foi, vamos dar a mão e tá tudo bem se a gente errar. Então a gente foi aprendendo juntos. E projetos de muito sucesso, empresas muito bacanas hoje, né? No meu livro eu trago vários desses cases. Mas foi um aprendizado. E eu acho que quando tá todo mundo aprendendo junto, talvez seja um facilitador de um lugar que já está mais estruturado, por exemplo, e que as pessoas esperam um conhecimento diferente. Porque cai muito naquilo que a gente sempre fala, né, Júlia? A gente quer que a pessoa tenha experiência, quer que a pessoa saiba fazer, mas não dá oportunidade. Então, nos projetos que eu vivenciei, acho que foram... aquela história de estar com a faca e o queijo na mão. Sim. Era a hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Acertou o contexto que estava favorável, tinha os acessos corretos, né? E eu acho interessante porque à medida que o mercado se desenvolveu, e a gente teve aí... A gente não pode ignorar o momento que a pandemia proporcionou de uma gigantesca transformação digital que deixou de ser transformação e passou a ser revolução. Ou é ou não é. E muitos não ficaram no caminho. Muitas empresas ficaram no caminho. E você acha que, dado esse processo, que aí
destravou vários assets que eram... Não, isso nunca vai acontecer, nunca vai ter home office. Aqui não funciona, né? Aqui não funciona, minha empresa, a cultura é diferente. Como que você acha que nesse processo ali de que é evidente, obviamente, a importância das empresas que conseguiram se transformar. Mas como você acha que o RH conseguiu viabilizar isso que hoje é uma realidade? As empresas não são mais, e algumas até têm que resolver um problema, que é os grandes prédios maravilhosos, lindos, cheios de cadeira que elas compraram para a galera trabalhar. Assim, ó... eu acho que nós vivemos... A pandemia tangibilizou aquilo que a gente falava. Então, por exemplo, várias das coisas que a gente falava numa trilha de transformação digital, lá em 2017, 2018, se tangibilizaram na pandemia. E eu sempre digo isso. Quando eu ouvia falar de transformação digital, e eu lembro que a gente tinha até uns videozinhos de supermercado que você entra, pega as coisas e sai sem pagar, porque já vai direto para o seu cartão de crédito, são realidades hoje. E quando você olhava aquilo, você falava, poxa, está muito longe da gente. Ficção científica. Né? E era essa fala, trabalhar de casa, imagina, está muito longe. Nome de digital era coisa de maluco, lembra? E aí, o que acontece? Do dia para a noite... Vamos ter que se funcionar assim. E quando a gente traz para RH, o RH foi muito pego de surpresa também, assim como todos nós, né? Eu digo que na pandemia, as duas áreas que mais trabalharam foram as áreas de recursos humanos, os RH, gestão de pessoas e tecnologia. Recursos humanos para cuidar de fato das pessoas, porque era um momento que todo mundo se tornou vulnerável, e tecnologia para dar suporte para que o negócio continuasse existindo. Sim. Eu conheço casos de empresas, Júlio, que as pessoas saíram para ir para casa carregando sua CPU e seu monitor, porque não tinham laptop, não tinham notebook. Né? E ficaram muito tempo em casa com o teclado, o mouse. E precisavam levar a infra do trabalho, que não tinha condições de replicar ela em casa, né? Então, foi tudo de uma hora para outra e se reinventando. E aí, eu acho que o RH viveu, e eu digo muito mindset ágil, que a gente vai ter que fazer alguma coisa, não dá tempo de ficar pensando muito, vamos executar, ver o que dá e a gente vai melhorando. Isso é mindset ágil, né? É você planeja... rápido, cria, coloca na rua, ouve feedback das pessoas e melhora o trabalho evolutivo. Então, são duas áreas que vivenciaram muito dessa pegada na pandemia, né? E quebrou-se, como você diz, esses mitos. De que já não pode trabalhar de casa, porque não vai funcionar. E as pessoas produziram e chegaram até a exaustão. A gente viu quanta gente falando, olha, não estou parando para almoçar porque é uma reunião atrás da outra. E várias empresas fazendo movimentos de, vamos dar uma segurada, gente, calma, que também não precisa disso tudo. E aí, quando você fala dessa coisa dos prédios, né? Eu tenho um outro olhar hoje, Júlio, e a gente falou sobre isso hoje de manhã. Eu acho que vai voltar para o presencial. Isso é inegável. Áreas de tecnologia talvez não, porque a gente está disputando com o exterior e aí os profissionais estão caçados a peso de ouro, ganhando em euro e ganhando em dólar, e você comparar quem está ganhando no Brasil em real, né? Então, e eles gastam em real ainda, né? Não tem muito como competir. Então, o que você tem que fazer? Ter outras contrapartidas. Estar em casa, ser 100% remoto, ser nômade digital, outros benefícios. Mas o restante do pessoal, uma área de jurídico, um financeiro, o próprio RH, estão presencial e vão Mas, assim, aproveitando que você tocou nesse assunto, isso é uma coisa até... é uma dúvida pessoal. O que você acha que está motivando as empresas a taxar, eu digo taxar, que ela precisa dessa galera no espaço físico dela, dado que a gente viu que não precisa. Isso. Não, como que eu lido com... eu estou negando a realidade? Então, eu acho que tem muito de um olhar ainda do passado de querer controlar as pessoas. Se está próximo dos meus olhos, eu estou controlando, que é um grande equívoco, né?
mesmo a pessoa estando presencial, eu sempre dou esse exemplo. As pessoas estão... Tem gente que está o dia inteiro em movimento, para lá, para cá, mas o que a pessoa produziu? Nada. A Luiz Helena Trajano fala muito disso. Tem gente que está em movimento, mas no final do dia não produziu nada. Estava no café, estava batendo papo. Tem aquele cartoon do Gilbert, né? Diz que o colaborador sempre trabalha exatamente o quanto você paga ele. Nunca menos, nunca mais. Ele trabalha porque se você paga pouco, ele vai trabalhar aquela quantidade. Vai parecer que está trabalhando, mas vai trabalhar. Então, tem muito esse mindset da liderança, dessa coisa do controle e de que precisa estar perto dos olhos para poder, né? Não sei o quê. Tanto que a Você RH, agora, do final do ano passado, ela trouxe, de 2023, ela trouxe uma reportagem e tem uma diretora de RH falando assim: as nossas pessoas não queriam voltar. E se você perguntar para todas as pessoas, ninguém quer voltar. Tem um monte de gente que mudou de lugar. Agora eu moro na praia, eu fui para o interior. Né, mudaram as suas vidas e continuaram produzindo, trabalhando. Mas as pessoas não queriam voltar. Mas para nós, a gente decidiu que é importante. E aí eu tenho exatamente essa frase na revista, que é: a gente acredita que o colaborador aprende pelo olhar do líder. Nossa, que loucura. Que ele precisa do líder também para aprender, para gerar esse aprendizado. E eu acredito muito que do outro lado da mesa dá para fazer essas coisas todas, seja aprender com o líder, ou controlar no sentido de ter resultados e saber que a pessoa está efetivamente trabalhando, de outras formas que não no presencial. Sim, não precisa necessariamente ter esse contato físico, né? Eu fico... Mas é um movimento mundial, de novo, né? Sim. No começo eu achava que é muito nosso aqui, mas eu dou aula em alguns países e aí vivenciando isso é um retorno mundial. Eu não sei se tem volta de falar que vamos voltar para o híbrido todo mundo ou para o remoto. Tá claro que é um campo em disputa, né? E meio que não dá para saber. Mas aí eu te pergunto, JP, porque eu acho que esse é um ponto bom para a gente conversar sobre a questão de cultura, né? As empresas, elas levantam essa bandeira da cultura. Não, porque aqui nós temos uma cultura e tal. E parece que essa realidade concreta do remoto jantou a cultura da pessoa, que ela não tinha nada, era só uma ideia maluca, ela não consegue reproduzir isso mais e ela quer voltar para dizer que ela mantém a cultura. Ou isso é só uma percepção meio enviesada da minha parte? Então, eu acho que a questão cultural é um ponto importante quando a gente está falando de trabalho híbrido ou remoto, que, por exemplo, hoje existem empresas, e a gente conhece muitas de tecnologia, que são remote first, ou seja, a prioridade é remoto. Sim. Só que a gente precisa ter cuidado com a cultura. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso com alguns ritos de cultura. Então, é um encontro com todos os colaboradores da empresa, é o líder fazendo um encontro presencial com o seu time periódico. São jeitos de fomentar essa cultura, que não precisa ser todo dia, né? Mas, de fato, é um desafio. E isso a gente falou muito quando a gente estava falando lá do trabalho remoto e híbrido. Como é que fica a cultura organizacional? Como é que as pessoas se sentem pertencentes? Porque você está numa empresa que você nunca viu as pessoas pessoalmente, mesmo trabalhando com elas em reuniões e você fazendo seu trabalho sozinho, corre-se o risco da pessoa não se sentir pertencente, abandonada. Então, como é que... É um desafio para os RHs, a gente tem falado disso há um tempo já. Como é que você, que trabalha no híbrido, gera senso de pertencimento nas pessoas? Para que a pessoa não se sinta esquecida. E aí, como é que você, enquanto RH, também fomenta que a cultura exista mesmo com a pessoa remota? Ou mesmo com as pessoas que fazem alocação, né? Que trabalham outsourcing. Eu sou de tal empresa, mas trabalho em outra. Essa também é uma questão muito de RH, assim. Ele tem muito mais a cultura do cliente do que a nossa. Por quê? Porque talvez você não esteja trabalhando os ritos e as ações corretas para essas pessoas, né? Então, de novo, dá para fazer, mas exige um trabalho, né? Trabalho. Exige um trabalho. Tem que ser cuidado. E na pandemia, talvez isso se perdeu um pouco, porque estava todo mundo no... Era impossível, talvez, tudo, fazer né, esse trabalho, né? Porque acho que era um momento que o principal ponto precisamos das nossas pessoas vivas.
Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que uma das coisas que impacta aí, eu queria saber a tua opinião sobre isso, é porque também nem todo mundo era capaz de produzir um trabalho que fosse escalável de forma remota. Por que eu digo isso? Porque você tem, por exemplo, hoje, principalmente essa galera que trabalha para empresas para o exterior, que você citou, né? A empresa o cara trabalha aqui, mas ele ganha em dólar, ganha em euro. Eles, às vezes, trabalham numa cadeia de 24 horas. Né? Não é a mesma lógica de trabalho. Ele trabalha numa cadeia que alguém vai continuar o trabalho que ele começou. E se ele não soubesse comunicar de forma textual, documentar o trabalho dele, é impossível ele manter esse ciclo, a continuidade desse ciclo funcionando. E eu vejo que as empresas não trabalharam esse processo com os colaboradores até o momento que era impossível. Aí, tipo, você tem que brotar na sua cabeça aí como se comunicar. Você não acha que faltou um pouco também, na volta das empresas, se dar conta de que, olha, agora já não é mais uma questão de necessidade, uma questão de opção. Logo, eu vou precisar capacitar essa galera para eles poderem tomar essa decisão por ser vantajoso. Não, é vantajoso para mim ir para o trabalho, porque dado a skill que eu tenho, eu não consigo manter lá, então eu vou desempenhar melhor na empresa. E as empresas parece que não fizeram esse movimento na volta, né? Só tem que voltar e acabou. E comunicação sempre foi um gargalo, né, Júlio? Seja antes da pandemia, seja durante a pandemia, é agora pós-pandemia. Comunicação é o grande problema, o crônico das organizações. Não se cuida bem da comunicação, né? Quando você está falando de fazer esse movimento de retorno, tem que ficar muito claro para as pessoas por que a gente está voltando. Só que muitas empresas não fazem isso. Não existe transparência de falar, olha, nós estamos voltando por conta disso, 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 disso. É só a ordem, temos que voltar. Ou a ameaça, às vezes, que tem gente fazendo aquela coisa, eu vou te demitir, né? E vou contratar um que é top trabalhar. Então, e aí tem alguns pontos, né? Nós vivemos uma explosão de vagas em todas as áreas. Negócios crescendo exponencialmente, sim, investimento externo, né? Até aí estava tudo bem, porque eu tinha a opção de falar assim, Júlio, eu não quero mais trabalhar aqui. Vou trabalhar na outra empresa. Hoje as coisas não estão assim. Sim. E aí as pessoas, no final das contas, têm que o quê? Meio que se submeter a isso. Mesmo no mundo de tecnologia, né, Júlio? Que há pouco tempo atrás caçava-se agulha em palheiro, as pessoas podiam escolher aonde iam trabalhar, hoje já não está assim mais. E talvez também teve uma pressão pelos grandes salários, até porque as entregas... E a gente vê também uma outra pressão muito comum, que era o fast senior, né? Que teve muito, que era o cara que entrou há 1 ano atrás, 2 anos, e já virou sênior. Por quê? Porque a minha vaga era para sênior. É isso aí. E aí, eu não sei se é uma característica brasileira, talvez você possa me esclarecer isso, que qual que a vaga pede? Beleza, eu sou exatamente isso aí que a vaga pede, não me interessa, eu vou. E aí, dependendo do cara, olha assim, não, tudo bem, eu aceito esse teu... voltando profissional, vamos eu lá. Aceito esse teu... Vamos ver se você entrega aí, né? Só que aí muitos negócios, né, muitas entregas não foram concluídas. O resultado não... Estourou lá no final. Falar até papagaio fala, né, Júlio? Sim. Se eu colocar no meu currículo que eu fiz e aconteci, e na hora do vamos ver, faz e acontece mesmo? Isso. Não fizeram e não aconteceram. E aí o não fazer e não acontecer é o quê? É não entregar aquilo que estava combinado, por exemplo, né? E eu fiquei pensando aqui que hoje nós também, e a gente falou sobre isso no Esquenta de RH do TDC Floripa, hoje as pessoas estão repensando a sua carreira, repensando no sentido de, vale a pena eu sair daqui para ir para outro lugar? Antes não, antes era R$1.000 a mais, eu vou. Sim. Ou, né, essa oportunidade de fast, de crescimento, vou para sênior, Hoje não tem mais essa possibilidade, porque o mercado está retraído. E, além disso, tem as pessoas também pensando... Porque o tema do nosso esquenta de RH do TDC Floripa era meio que apagão tech, como é que o RH podia fazer para se movimentar. E aí as pessoas participantes do painel lá, os nossos convidados, trouxeram isso que... Agora está no momento ao contrário, das pessoas repensando se vale a pena eu ir para lá, vale a pena eu dar esse passo, porque aqui talvez eu
esteja seguro? Quantas pessoas mudaram de emprego e no final das contas foram depois desligadas? Isso. Por quê? Porque o negócio foi recalculado a rota, porque o projeto foi cancelado, né? Então as pessoas também estão nessa contrapartida de repensar. Mas agora, especificamente falando desse presencial e desse remoto, muitas pessoas estão sem opção. Eu ouço muitos colegas de RH, clientes, que acabam virando amigos e que têm intimidade para a gente para falar de que ou eu volto ou eu vou ficar sem trabalho. É uma loucura isso, né? E assim, passando por isso que você falou do problema crônico, né, das empresas de comunicação, a gente vai colocando camadas em cima desse problema, e porque a gente não resolve ele, né? Ele é crônico, porque não é resolvido. Mas eu vou colocando novas camadas em cima. Eu boto um framework novo, eu boto uma metodologia ágil em cima, que não é bem, mas tudo bem, eu passei, é quase como fosse um Nutella, eu passo uma Nutella e mudou o gosto da coisa. E agora vem aí uma coisa que eu acho que, digamos assim, é uma das tendências de tecnologia capazes de criar um impacto horizontal, que não vai estar mais restrito só à tecnologia, que é a inteligência artificial. Ela vai atrapalhar lá o contador, né? Vamos pegar atrapalhar ainda, não no sentido estrito senso da palavra, mas ela vai lá incomodar o médico. E na tecnologia, me parece que a gente vai ter essa dicotomia do eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que colocar isso dentro da minha realidade porque todo mundo quer, mas eu não sei exatamente por quê. Né? Eu não estou entendendo muito bem por quê. E como que o RH, como você está vendo os RH lidando com essa pressão vindo de cima e a galera na parte de baixo, que é quem você vai atrás, né, sua força, que não está preparada para isso. Tem dois olhares aí. Um primeiro que o RH precisa aprender a ser mais digital. Uma das tendências do próximo ano é uma criação de um papel no RH que se chamam tecnólogos de RH. Que não é tecnólogo no sentido de cursos técnicos curso que a 2 gente anos. conhece, mas é tecnólogo no sentido de ser mais digital, conhecer das novas tecnologias. Então, conhecer de IA, conhecer de chat GPT, conhecer de automatização, outras coisas para poder usar no RH. Então, para isso, o RH também precisa aprender. E o RH está vivendo um momento que... E eu acredito muito que a inteligência artificial vem para ajudar o RH a tirar uma carga burocrática, assim como em outras áreas, trabalhos operacionais que a gente faz, e desocupar espaço na nossa agenda para ser mais estratégico. O RH hoje é convidado para várias coisas e as respostas é sempre, eu não consigo fazer porque eu estou fazendo isso. E tem gente, pasmem, que ainda confere olerite, para ver se no olerite do Júlio foi lançado aquilo. Olerite por olerite, coisa que o computador, que a máquina já pode fazer. E aí tem aquele olhar ainda de que, sabe, com medo. Mas eu vou fazer o quê? Você falou do contador, do médico. E a pessoa que é de departamento pessoal, que é essa área operacional do RH. Tá, mas se o computador começar a fazer folha de pagamento, processamento de benefícios, de salário... E eu vou fazer o quê? Cara, você vai fazer coisas mais estratégicas que hoje você não tem tempo de fazer. Então, o RH também está aprendendo. Eu acho que o RH vai precisar aprender para poder ajudar essa camada de baixo que você... Que está chegando. Que está chegando e que também precisa se... Eu brinco que... Mesmo em agilidade eu falo muito isso, que quando a gente está falando de que a empresa quer ser mais ágil, no sentido de ser mais flexível, colocar o cliente no centro e tal, o RH precisa ter uma coisa que é quando a gente entra no avião, coloca a máscara primeiro em você e para depois colocar no outro que está ao seu lado. Sim. Então, com essas novas tecnologias, eu acho que o RH também precisa se preparar para poder ajudar os outros. Porque não adianta você ficar falando para os outros, faz, mas você não faz. Você ainda está lá no... Conferindo a lerite. Não, lá na era industrial, no RH da 1.0, da máquina de datilografia. Isso. Né? Então... E o que a gente tem que provocar, e é o meu grande pedido, o meu grande mote assim, para esse ano de 2024, provocando os RHs, é isso. Você vai ter que pensar mais digital, ser mais digital, ter um mindset mais digital. Independente da área que ele vai ficar. Que você está dentro de RH. Porque é uma tendência praticamente irreversível. Para tira
coisas que você faz que são completamente burocráticas, operacionais, e desocupa espaço para ser mais próximo das pessoas. E eu já vi na prática muitos casos assim de que a gente estava trabalhando, por exemplo, endomarketing, um projeto interno, e o RH ele era um travador. Porque diz, não dá, porque eu não tenho gente, eu não consigo, é muita demanda. O pessoal e não entende esses processos novos, estão chegando, essas tecnologias novas, como enabler daquilo que ele vai poder fazer, né? Isso. Um exemplo básico, Júlio, bobo, escrever um comunicado interno. Quanto tempo uma pessoa de endomarketing, seja ela do marketing ou do RH, né, dependendo de onde fica essa área dentro da empresa, gastava para criar um comunicado? Ficava ali o dia inteiro digitando o comunicado, relia o comunicado. Hoje você dá um comando, ele cria, depois você só vai refinar. Isso. Refinar com o seu jeito de falar, Isso. né? Mas Ou até a liderança já vai receber aquela base e vai dizer, eu quero que ajuste isso aqui, e vai menos sobe e desce, né? Da coisa. Mas não é isso que eu queria. Não é assim um comunicado. Então, de novo, é tirar essa carga operacional que a gente fica gastando. Escrever um texto. Hoje você escreve um texto muito mais rápido, dando comandos, e você só refina, filtra, vê se tem alguma coisa que você não quer colocar e tira e coloca uma outra coisa com as suas palavras. De novo, vem para ajudar, né? Vem para ser facilitador, como você disse. Sim. Então, a minha provocação vai ser para as pessoas assim, olha para isso e precisa olhar para isso. Por quê? Porque o negócio está olhando para isso, inteligência artificial acho que é o mote. Aqui no TDC em Porto Alegre, em várias trilhas tinha esse tema. Sim. Na própria trilha de RH tinha palestra com esse tema. Então, vem com tudo. E você, enquanto pessoa de RH, tem que acompanhar isso. Né? E o próprio TDC, como você já deve ter visto aí, está com uma série de eventos focados em IA aí em 2024. A gente também está entrando com isso bastante. Mas eu quero aproveitar esses pontos que você levantou, porque eu acho que tem uma segunda etapa aí, né? Você falou bastante sobre o RH enquanto ponto estratégico, né, da empresa. Para de fazer o operacional, não faz sentido, você vai ter ferramenta, mas aí, no momento que... Legal, agora o RH é estratégico. O que eu faço com essa minha nova responsabilidade, né? Como que o RH pode auxiliar, e aqui a gente fala muito para a galera da área técnica, que enxerga o RH muitas vezes como um muro que eu preciso pular para eu alcançar as coisas. Ou né? que atrapalha, né? Exato. Atrapalha minhas coisas, atrapalha o líder das coisas que ele quer fazer com o time e tal. É conseguir... Eu acho que vai... Eu falo sempre que o RH ele deve ser parceiro. Parceiro das pessoas, parceiro do líder e parceiro do negócio. E você precisa ter uma postura e ter ações concretas que mostrem isso para as pessoas e que façam as pessoas perceberem você dessa forma, para mudar esse olhar. Porque o olhar é sempre assim, lá vem o RH, hoje a casa vai cair para alguém. Né? Se passar com um envelope e uma caneta, então é a carta de demissão. Nossa, né? desespero. Então, eu acho que tem uma coisa de mudança de postura. Quando você fala assim, a gente vai passar a ser mais estratégico, então tá mais ali de parceirão mesmo, conta comigo. Porque muitas dores hoje de liderança são relacionadas a pessoas, Júlio. A gente teve o fórum de RHs em Floripa, era sobre tecnologia, com executivos de tecnologia, e a discussão era o quê? Pessoas. Sem dúvida. E quem conhece mais de pessoas do que o RH? O RH, então, de fato, pode falar com as pessoas, estar com as pessoas, educar sobre pessoas, sobre comportamentos, sobre coisas que são tão importantes hoje, né? Então, ver o RH como um parceiro, mas, de novo, tem que ter essa postura para as pessoas perceberem. E eu acho que com essa mudança de postura vai impulsionar para as pessoas que são de TI, por exemplo, ter uma pessoa de RH que te ajuda na carreira, que te ajuda a encontrar um caminho, que te ajuda numa conversa que você precisa fazer. Eu estou tendo uma questão, queria falar com alguém. Vai falar com a pessoa de RH, porque eu confio na pessoa de RH. Hoje isso não acontece por quê? Porque o RH está lá focado no operacional e o único tempo que ele tem é para fazer relação apenas com o líder. Ele não consegue chegar lá embaixo na ponta. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, a de RH é aquela menina ali, mas eu nunca nem falei com ela. Sim. E aí você vê uma demanda crescente e sistemática por mentorias,
por consultores pessoais e tal. E isso, na minha visão, e aí talvez você possa até dar uma outra visão, ela está muito pautada que você olha, quem são esses mentores? É outro cara de tecnologia. É meio que o RH está deixando um cavalo encilhado passar ali, enquanto ele está afundado nesse operacional, e aí pensando, não, e agora vai chegar, a IA ainda vai me atrapalhar mais. Não, talvez seja a grande solução do seu... Para vocês poderem subir no cavalo. Exatamente. Né? Então, ser de fato um parceiro de estar ali, das pessoas poderem contar. E tem uma questão importante, vem nos relatórios que foram lançados no ano passado, em 2023, para esse ano de 2024, é que a gente vai precisar cuidar cada vez mais da sustentabilidade emocional das pessoas. Sustentabilidade emocional a gente entende afastamentos, ansiedade, que é um problema crônico hoje. Né? As pessoas estão adoecendo nas organizações. Então precisa ter alguém que olhe para isso, ser um profissional que tenha relação... É um profissional de relação com pessoas, a Gartner chama isso, né? Então, é meio esse profissional que cuida desses atritos, que cuida dos conflitos, que seja de fato das coisas humanas. Sim. Que muitas das vezes estão passando batido, estão gerando incômodo, e que o líder não sabe fazer uma conversa difícil, uma conversa corajosa. A pessoa também não tem coragem de falar, porque eu vou me sentir vulnerável, vou me expor, o que vão achar de mim. Então... tem tudo para dar certo, sabe? As pessoas precisando desses apoios relacionados à humanidade, digamos assim, e o RH tendo espaço para fazer isso. Eu acho que nesse sentido, os movimentos que foram feitos durante o ano de 2023, a própria Trilha RH, eu acho que e o fórum de RH que nós fizemos grande sucesso lá em Florianópolis, eu enxergo como esse movimento já de algumas peças do mercado, dizendo assim, galera, venham para cá, né? Venham para cá, venham para os eventos, venham se inteirar de coisas e parar um pouco de ser autocentrado, né? Um dos problemas que eu vejo, eu já vi você falar, inclusive, isso em debates e palestras que eu pude acompanhar, do RH ser muito autocentrado, né? Isso. O RH precisa estar em espaços onde se respira inovação, onde o novo está acontecendo, onde o futuro está sendo discutido. O que eu percebo, e isso está mudando, tá? Em 2023 eu vi um salto bem legal com relação a isso, olhando para os outros anos antes. Porque a gente via muito evento de RH falando de um RH, de uma postura de RH do passado. Replicando. Líder coach. Cara, líder coach já ficou no passado. Tem outras coisas para você ver agora, né? E aí, 2023, nos eventos, pelo menos que eu tive... que eu participei, fui chamado a participar de RH, já vem vindo um frescorzinho, que ainda pode ser impulsionado, trazendo os novos temas. Mas os meus clientes, os meus amigos, eu sempre provoco, você precisa estar em outros espaços. Num evento de tecnologia, num evento de experiência do cliente, num evento de inovação, num evento de startups, atendimento ao cliente, de startup. Por quê? Porque alguma coisa ali você vai conhecer lugares, pessoas que estão fazendo de um jeito diferente que podem te inspirar. Que é isso, sair do autocentrado, sair desse RH que sabe tudo para aprender coisa nova. Então, não estou falando que a gente está aqui no TDC. Estar no TDC é super legal porque aqui está borbulhando inovação, está borbulhando coisas diferentes que os times estão fazendo. Mas eu não sei do que eles estão falando. Cara, mas vem ouvir, você vai aprender. Quando eu conheci Ágil, eu brinco que eu não sabia se era de comer, beber ou passar no cabelo. Do que esse povo está falando? Retrospectiva, Scrum, Kanban? Que é isso? Software? Nunca sabia que software é programa de computador. Só que ninguém nunca falou desse jeito. Sim. Por quê? Porque era pelo menos os primeiros cursos que eu fiz, né, as primeiras formações que eu fui buscar, eram só pessoas de TI termotécnico. Eu falava, opa, eu sou de RH. Estou voando aqui. Eu estou boiando aqui, literalmente. Não sei o que está acontecendo. Então, de novo, vem, aprende, pergunta, levanta a mão, participa. E eu acho que quando a gente criou RH Ágil aqui, muito do objetivo foi ser esse, sabe?
trazer... A Yara sempre falou, o RH sempre esteve no TDC. Sim. Porque quem é que traz os participantes para o TDC? O RH das empresas. Isso. O RH é o que mais nos avalia. Isso. Né? E aí agora é hora de falar assim, e a Yara fala muito isso, o RH abriu as portas, o TDC abriu as portas para o RH, que é, agora tem um espaço aqui dentro do RH para você entender que tem empresas e pessoas de RH fazendo inovação, experimentando coisas e que podem te impulsionar também a experimentar. Não, isso é maravilhoso. Eu tenho tranquilidade para falar sobre isso no TDC, porque é uma prática, né? Não é só um discurso. Porque a gente vê muitos discursos, mas a gente vê isso na prática, a gente vê essa colaboração, a gente vê uma coisa que eu gravei aqui no meu convidado anterior, que ele falou do que existem, dentro do TDC tem pequenos eventos acontecendo, que são as trilhas, né? Mas tem ainda eventos menores, que é a galera no cafezinho, que é a galera ali no stand. Que tecnologia é essa? O que a Microsoft está fazendo aqui? O que a Oracle quer aqui? E daqui a pouco você ouve uma tendência, nossa, outro dia lá em minha empresa, o cara falou um negócio, ele chega lá e como o RH fala... E aí o cara olha para o RH e diz assim, pô, mas o RH me ajudou agora. Nossa, ele não veio aqui só para demitir alguém. Não veio... isso aí. É uma outra postura, né? Então, estar aqui é conhecer coisa nova. Estar nesses eventos é ter esse respiro. É sair daqui, opa... O que está acontecendo? Existe vida ali fora, né? Então, eu estimulo muito isso. E também quero que cada vez mais os eventos de RH tenham essas temáticas. Sim. Né? Que os eventos de RH também tragam esse frescor, também tragam esse novo. Expandam para tecnologias para além da ferramenta, porque eu acho que teve um pouco de invasão de ferramenta, né? Tecnologia de RH é ferramenta. Não, tecnologia de RH é conhecimento, né? Porque tecnologia é mentalidade também, né? Que muda, né? É isso aí. Mas, JP, papo maravilhoso, corre muito rápido, né? Então, para a gente ir se caminhando para o encerramento, a gente tem uma tradição já aqui no podcast, que é sempre que a gente tem uma pessoa convidada aqui, eu peço para ela, porque seja desenvolvedor e RH também, porque está toda hora de mochila, tá para lá para cá de mochila, e a gente quer que você deixe alguma coisa que você carrega na sua mochila. Então, uma dica, essa mochila metafórica, né? Uma dica de um livro, um filme, uma série, alguma coisa que você acha que vai enriquecer a nossa audiência aqui. Eu gosto muito de um livro que não é um livro técnico, algo do tipo, mas é uma leitura deliciosa e para a gente viajar na imaginação, e depois que você lê, você vai entender o que é esse viajar na imaginação. A Casa dos Budas de Tos, do João Baldo Ribeiro, que é maravilhoso, faz parte de uma coleção que chama Plenos Pecados, que são 7 pecados capitais, e o dele é Luxúria, e é esse título, A Casa dos Budas de Tos, que inclusive tem uma peça com a Fernanda Torres, que é mais legal ainda. Então, essa é uma dica. E uma outra dica é uma dica que não sai do meu ouvido, ouça Gal Costa. Ouça uma música que chama Sublime, da Gal Costa, que é uma música deliciosa. Todo mundo merece conhecer e ouvir Gal Costa. Só dicas maravilhosas. Eu quero dizer que eu assino embaixo, inclusive assino embaixo para qualquer livro do João Baldo Ribeiro que você puder escrever, porque ele é uma pessoa que escreve, parece que você está comendo pipoca doce. Sabe aquela coisa que você vai se desmanchando na boca? É a mesma sensação que eu tenho lendo um livro do João Baldo. É uma ótima dica. E por que eu trouxe essa dica? Porque eu acho que a gente tem que ter momentos de prazer. Concordo. Né? Eu acho que a gente está muito focado em trabalho, muito focado em coisas de família, muito focado nas responsabilidades. E tem uma coisa importante que é play to flow. A gente precisa brincar para as coisas fluírem. Quando que as nossas melhores ideias vêm? Quando você não está fazendo nada. Que é o ócio que muita gente pega e fala assim, lá o Júlio não está fazendo nada. Ó, fica aqui o dia inteiro, está lá no celular à toa. E às vezes está tendo ideias maravilhosas. Eu brinco, tirem a maldade da cabeça. As minhas melhores ideias vêm tomando banho. Porque é o momento que você tá ali com você e fala, pô, se eu fizer isso, né? E aí, por isso que eu indiquei essa leitura. Então, uma leitura gostosa, vai estudar outras coisas. Isso. Você gosta de jogar futebol com os amigos? Vai fazer futebol com os amigos. Vai jogar futebol com os amigos. Gosta de fazer um curso de culinária? Vai aprender. Permita-se, tenha prazer, né? E se permita fazer outras coisas que não só essas responsabilidades da vida adulta. Porque às vezes a gente esquece, né? Tanta coisa todos os dias. Mas, JP, muito obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Valeu. Eu te agradeço demais. Achei que foi muito enriquecedor, principalmente numa área que eu tenho pouco
conhecimento e a gente poder enriquecer essas conversas muito legais. E eu queria que você desse um caminho. Eu sei que você tem o seu livro, mas que você desse algum caminho para a galera que está nos ouvindo encontrar o que o JP está produzindo, para a galera de RH e também para a galera de TI, porque daqui a pouco o seu RH, que você só reclama, depende, às vezes, de ler um artigo do JP, de ler o livro dele para... De estar aqui no TDC, de na estar aqui trilha no de RH. despertar essa ideia. É isso aí, ó. Eu tenho um canal do YouTube também, então você vai colocar lá no YouTube JP Coutinho, o meu canal, youtube.com/JP Coutinho. Tem vários vídeos de RH, de liderança, sistemas de pessoas que a gente conversou aqui. E tem também o meu Instagram, Talks do JP. No Instagram eu sempre coloco pílulas de conteúdo, conhecimentos, dicas de livros, ferramentas. E é isso. Você pode usar para a sua carreira e você pode indicar para o seu RH. Então, YouTube, nas redes sociais, JP Coutinho. Maravilha. E eu convido você também a conhecer os outros podcasts aqui da nossa série do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial para o TDC. Nós fizemos toda uma primeira temporada gravada em São Paulo e você pode aproveitar uma série de podcasts. Siga a gente no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Nós temos também um canal no YouTube que também se chama Tem Tempo para Pergunta, que você pode assistir em vídeo as nossas gravações e também os cortes. E eu espero você no nosso próximo episódio. Valeu! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.